Gringos de saída do Vozão. E mais, Felipe Jonathan e Paul Fernandes podem vestir a camisa do Vozão? Que história é essa, Klaus? Vem comigo que eu te conto tudo nesse vídeo. Simbora! Você que tá chegando nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreva. Eu sou Klaus Catunda. A gente fala exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube por aqui. Você é muito bem-vindo para comentar e deixar a sua opinião em todos os nossos vídeos aqui no BPR Vozão. Seguinte, galera, gringos de saída do Vozão, o mercado da bola começa a aquecer, então certamente movimentações em Porangabuçu de saída de jogadores e chegadas devem ocorrer nos próximos dias. A princípio, essa primeira janela, a janela para o Mundial de Clubes, o Ceará não deve fazer contratações, até porque a partir de agora o Ceará está de férias. São 13 dias sem atividades em Porangabuçu devido ao calendário que vai até o final do ano. Por conta desse Mundial de Clubes, o Ceará precisa obrigatoriamente fazer uma pausa nos trabalhos lá em CAP, justamente para poder compensar o final do ano, que será mais curto para todas as equipes. Então o Ceará já antecipou as férias dos jogadores e só volta daqui a 15 dias os trabalhos em Porangabuçu. Com isso, certamente o Ceará já está no mercado observando possibilidades de jogadores para chegar e jogadores para sair. Dentre esses, tem dois jogadores que não têm sido aproveitados pelo Léo Condé, que são o Martínez, Alejandro Martínez, ou Silvio Martínez, e também o Jorge Recalde, né, que a gente tanto tentou aprender esse nome dele. Jorge Recalde também é um dos jogadores que não tem sido aproveitado pelo Léo Condé. O Ceará já tenta algumas soluções para o Recalde, tentou recentemente uma aproximação com o Olímpia para buscar uma solução para o jogador, mas até agora não teve uma definição e pelo que se soube na informação do Renato Manso, a negociação esfriou. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Com relação ao Silvio Martínez, é um jogador que também tem mercado. O Ceará tenta buscar soluções para ele, talvez um retorno para o futebol argentino seja viável e o Ceará procura alternativas para o jogador que quer jogar, mas não tem conseguido sequer ser relacionado para as partidas do Vozão. O Ceará busca jogadores nessa janela, busca opções no mercado, tentou recentemente, né, o nome do Jair, mas o Jair acabou fazendo o 7º jogo pelo Vasco, então não tem condições mais de vir para cá. Outros nomes foram ventilados, Diego Pituca, teve outros jogadores também que foram citados aí pela imprensa, mas que não teve nenhuma conclusão de negociação positiva, um desfecho positivo para o jogador desembarcar em Porangabuçu. Então, com isso, a gente está no mercado buscando opções e as principais posições que o Ceará busca são um volante e também um ponta direita. Por enquanto, até agora não surgiram nomes, não vazaram mais nomes, apenas esses no começo da janela, mas até agora o Ceará trabalha silenciosamente. E aí muita gente vem perguntar, vem questionar, Klaus, e aí, o Felipe Jonathan caberia no Vozão? Será que daria certo o Felipe Jonathan lá no Vozão, já que ele passou pelo Ceará, é uma revelação do Ceará? Olha, o Felipe Jonathan teve uma história no Ceará, isso é fato, ele foi revelado pelo clube, foi quem o transformou em jogador de futebol, quem deu as primeiras oportunidades e que também rendeu alguns milhões ao Ceará. Mas o Felipe Jonathan escolheu um caminho de carreira que, infelizmente, deixa muito difícil a gente aprovar um retorno dele ao clube, né? O comportamento dele ao ir para o rival, a maneira como foi feita e a maneira como ele aceitou voltar para o rival, para mim, inviabiliza um retorno do Felipe Jonathan para vestir a camisa do Ceará. Era um garoto que tinha pôsteres lá no clube, que era uma revelação, é uma revelação do clube, mas a conduta dele foi decepcionante, até porque quando ele se recuperava da lesão que ele sofreu no Santos, ele estava treinando lá no CT do Ceará. E lá do CT do Ceará, ele acertou com o rival e foi vestir a camisa do Fortaleza, dizendo que estava voltando para casa. Eu acho que tudo isso, esse combo Felipe Jonathan não cabe mais na história do Ceará Sporting Clube e ele vai seguir o caminho dele por outros mares, vai navegar em outros países ou outros estados, mas por aqui no Ceará eu acho que as chances dele se acabou, se esgotou pela atitude, pela maneira como ele fez as coisas, tá? Com relação a Paul Fernandes, que é outro jogador que está saindo do Fortaleza, é um volante também, então muita gente também pergunta se daria certo aqui, eu diria que não, e eu acho que não é para o Ceará nem sequer fazer movimentos, além de ser um jogador caríssimo, é um jogador que não entregou absolutamente nada com a camisa do Fortaleza, não me chamou a atenção em absolutamente nada,
nem de movimentação, toque de bola. Achei um jogador bem limitado, muito mais nome e badalação por ser um jogador que estava no Boca. E eu sempre disse, olha, é o Boca, mas é um meia Boca. É um Boca que está numa baixa enorme. É um Boca que vem fragilizado nos últimos anos, que não vem fazendo grandes temporadas, que não vem disputando títulos de Libertadores. E ele é só o capitão desse Boca que vive uma má fase. Mas foi vendida a ideia de ser o Boca. Não era o Boca, não é o Boca do Maradona, do Riquelme, do Tevez, não. Era um Boca que já vinha há muitos anos com problemas e esse jogador acabou desembarcando no Fortaleza, não jogou absolutamente nada e certamente é um jogador caro e que, sem dúvida alguma, o Ceará não deve fazer nenhum tipo de movimentação para ver ele com a camisa do Ceará. Tomara, e eu tenho certeza que não irão, justamente até pelo que eu falei no vídeo de ontem, de que é um perfil de jogador que o Ceará não busca no mercado porque não encaixa. Não é o perfil que o Ceará quer nesse momento. Então, esse é o giro de notícias. Qualquer novidade que tiver por aqui, estaremos inteirados aqui para trazer para você e você ficar por dentro de tudo que acontece em Porangabuçu junto conosco aqui no BPR Vozão. Vou fazendo esses vídeos de notícias por enquanto, que o Douglas está de fora, mas fiquem ligados que vai ter muito mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta também, diz aí tua opinião. Quer Paul Fernandes no Ceará? Quer Felipe Jonathan? Aqui você tá livre para falar do jeito que você quiser e deixar o seu pitaco no BPR Vozão. Obrigado a todo mundo que colou nesse vídeo, tamo juntos, valeu. Bora, Vozão! E bora pro racha. Valeu!